Esse BL conta a história de Din Ia, e é um homem muito rico e o maior importador de carros de luxos da Tailândia. Ele participa de uma coletiva de imprensa, onde todos ficam curiosos sobre seu noivado de 3 anos com Din, mas tudo indica que eles estão passando por dificuldades no relacionamento. E então, para acabar com todas as perguntas, responde que ele se casará com o Din em breve. Ele pede para seu secretário ficar de olho em Din, porém, ele faz uma armadilha fazendo seu cachorrinho ir pra rua, para ele correr atrás dele, e depois fala que tá com uma dor de barriga tremenda, pega uma gravação de peido e coloca no banheiro para enganá-lo e ir embora. E percebe que foi enganado porque, de acordo com ele, Din não deixaria sua cachorrinha escapar e também ele nunca peida perto das pessoas. Então vai à sua casa à procura dele, percebe que somente a cachorrinha está lá, fica preocupadinho, pega um dos carros e vai à sua procura, mas Din já está no aeroporto se perguntando se ele já se deu conta de que ele não está mais lá, e que talvez tenha esquecido que alguém estava esperando por ele. Nesse momento a cena volta no tempo, de quando Din pegou o buquê de flores, o dia em que os dois noivaram. E tinha dito que só estava esperando o dia em que pudesse se casar legalmente com Din. Seu pai também garantiu ao pai de Din que ele ia se casar com seu filho, e que é um homem de palavra, porém, não foi bem isso que aconteceu. Eles dois aparecem à casa de seu pai, e ele pergunta quando eles vão se casar e que já é permitido, mas inventa uma desculpa. Seu pai tenta discipliná-lo pois ele tinha prometido que ia fazer isso. Din começou a perceber que desde o casamento do seu amigo Kueya, que ele está meio estranho, e desde que eles ficaram noivos não fazem amor. Kueya pergunta se ele não gosta ou se tem disfunção erétil. Din afirma que não, é que tem vergonha e por isso o rejeitou várias vezes, e desde que ficaram noivos frequentemente não volta para casa, então pergunta para seu amigo se é porque ele não o ama mais. Kueya tenta animá-lo falando que ele ama sim, pede para ele perguntar como ia se sente, mas ele tem medo da resposta. Din recebe uma mensagem de Kueya pedindo para ele ficar preparado e envia uma foto comprometedora de Ia e uma moça. Ele vai até os dois e pergunta por que ele tá fazendo isso, Ia não entende, mas Din percebe que é por isso que ele tá estranho e vai embora. À noite ele tem um pesadelo com um tigre feroz, chora bastante e tenta se acalmar. No aeroporto, Din recebe uma ligação de Kueya, pedindo para ele escutar que Ia sofreu um acidente quando foi procurar por ele no aeroporto, mas o carro capotou. Din fica desesperado, depois mostra como aconteceu. Ia faz uma ligação para Kueya perguntando onde Din está, pois suas coisas não estão em casa, mas ele não fala. Ia recebe uma outra ligação do seu secretário dizendo que Din está no aeroporto, pois comprou uma passagem para a Suíça. Ele então vai em alta velocidade atrás dele, mas perde o controle do veículo e capota. Ele está sendo levado para o hospital mas ainda está em coma. Din corre desesperado se culpando, tropeça e fica no chão chorando muito abalado. Quando chega no hospital exausto, pede desculpas para o pai de Ia, pois a culpa foi sua. Ele afirma que a culpa não é dele, e pede para ele não ir para a Suíça por enquanto, pois precisam conversar depois que seu filho melhorar. Ele acha esse acidente muito estranho, como se uma pessoa tivesse provocado. Din fica com ele e dorme no seu colo. Quando Ia acorda fica muito assustado perguntando quem é ele. Din começa a achar que ele está apenas brincando, mas o seu noivo infelizmente perde a memória, pede para ele chamar seu pai e para ele sair. A doutora afirma que ele vai melhorar em 2 ou 3 semanas e pergunta como é seu nome. Ele fala seu nome completo e também lembra de seu pai. Já de Dian, lembra apenas de quando ele era criança. Seu pai informa que Din é seu noivo mas Ia pede para ele não dizer bobagens. Din oferece um copo d'água mas ele não aceita e informa que ele não precisa ficar lá. Din afirma que está tudo bem, e vai ficar mesmo assim, e pergunta se eles são noivos mesmo ou se era apenas brincadeira de seu pai. Ele afirma que são noivos sim. Ele pergunta se é possível isso, já que eles são homens. Din informa que a lei que permite que casais homossexuais casem foi aprovada e que estão no ano de 2026, então podem se casar e se amar, e pergunta se eles se amam. E desde quando estão noivo, ele afirma que na verdade eles estavam prestes a terminar. Porque Ia tinha encontrado outra pessoa, ele fica surpreso e afirma que isso é impossível, pois mesmo que tenha perdido a memória, não esqueceu do que seu pai lhe ensinou, que devemos amar somente uma pessoa e ser leal. Din conversa com seu amigo novamente e afirma que o Din que a conhece é uma criança de 7 anos, mas não se lembra de ter conhecido ele também nessa época. Além disso, a primeira vez que viu ele e sua família tinha 18 anos.
Ele acha isso muito estranho e menciona que talvez isso tenha a ver com o motivo deles casarem, e a do nada começa a gritar pedindo para soltá-lo. A enfermeira vai até ele, aplica um sedativo e faz ele dormir na hora, durante o sono profundo, e a sonha com Dean ainda pequeno sendo atacado por um tigre. De repente começa a voltar todas as memórias, ele noivando com Dean, falando que ia se casar em breve, procurando por ele por toda parte, e o momento do acidente, e a fica desesperado quando se lembra que Dean estava indo para a Suíça, então grita chamando por ele. Procura pelo secretário e pergunta onde Dean está. Ele informa que Dean foi ver seu cachorrinho, e que ele estava lá de manhã com ele, e que ele não consegue se lembrar porque tem um distúrbio de memória. Além disso, pede para ele tentar se lembrar do que fez. Antes seu amigo Liam tinha ido lá, mas também não conseguia se lembrar dele. Nesse momento ele teve um surto por tentar forçar a lembrar das coisas. Liam tentou acalmá-lo, mas levou um chute, e a fala que ele esquecerá. Mas o Aon afirma que provavelmente Liam não vai esquecer. Ele pede para ele dizer o que aconteceu depois. Liam disse que isso dói, mas ele queria bater de novo. Então Liam pediu ajuda para contê-lo e chamou a enfermeira, que aplicou o sedativo. E a lembra de tudo, mas ele pede para o secretário não dizer para Dean e sua família que ele lembra. Além disso, é para fazer uma coisa para ele. Aon vai à casa de Liam e informa que a condição de está pior, então faz ele ir lá na mesma hora. Chegando lá, ele fala que precisa da sua ajuda, mas Liam informa que antes ele precisa pedir desculpas primeiro. Ele tenta dar uma de esquecido, mas Liam é muito esperto e nota na hora que ele tá fingindo que ainda não lembra de nada. Ele pede desculpas, mas Liam afirma que só vai aceitar as desculpas em criptomoeda, então é obrigado a enviar o dinheiro. Ele chamou Liam lá porque Dean falou que foi traído, e queria saber quem foi que disse isso a ele, e insinua que foi seu parceiro Cueia, mas ele pede para não envolver ele, e que não sabe de nada. Então Ian fala que vai fingir que perdeu a memória e vê o que esse garoto travesso vai fazer. Além disso, menciona que o que aconteceu com seu carro é muito estranho, então vai investigar. Dion conversa com o cachorrinho, que a ter perdido a memória talvez tenha sido melhor, assim ele não sentirá nada quando ele for embora. Liam aconselha seu amigo de que antes dele resolver o problema com Dean, precisa saber primeiro a causa, e perguntar a si mesmo por que tá tão frio com ele, e por que ainda não se casou com ele, já que estão noivos há tanto tempo, e informa que aconteceu algo no passado, que Dean quase foi morto por sua causa, e uma pessoa se machucou. Ele lembra novamente de quando era criança, e pediu para o tio deixar ele dar um passeio com Dean. O tio não estava querendo deixar, mas ele teimoso insistiu. Dean estava com um tigre que partiu para cima dele, e correu para ajudá-lo. No entanto, o tio entrou no meio para proteger as crianças, que ficou todo destroçado. Dean tinha acabado de perder sua mãe. Pai Dia falou que ia se responsabilizar por tudo isso. O tigre foi tirado de lá e o tio que cuidava dele ficou cego e logo depois faleceu. Já Dion não parecia diferente de um boneco. Perdeu a memória e era como se sua alma tivesse saído do seu corpo. Foi tudo sua culpa. Não contou isso para ninguém. Então começou a ter pesadelos, e não ousou se aproximar de Dion com medo de cometer outro erro, por isso não tem confiança de que pode fazer ele feliz. Liam pergunta se ele já conversou com ele sobre isso, mas ele informa que nunca disse isso a ninguém. Liam questiona se esse é o motivo dele adiar o casamento. Ele informa que não só isso, no dia do seu noivado seu pai pediu para Vong Teravit assinar um acordo de noivado. As condições eram de que se eles não se casassem, traíssem ou se terminassem depois de 5 anos de casados, devem oferecer à família Vong Teravit taxas do circuito de corrida, como compensação se a família Shen quebrar o acordo. Se Vong Teravit quebrar o acordo, essa terra pertencerá à família Shen. Ele se sente desconfortável com essas condições. É por isso que está tentando o seu melhor para resolver isso, e se lembra de que o carro envolvido no acidente pertence ao Dion, e que a pessoa que causou isso queria machucar Dion, não ele, e o mais provável é que seja o Vong Teravit. Então pede a ajuda de Liam, para fingir que ele perdeu a memória e investigar. Dion vai à sua procura no hospital, mas ele foi fazer uma ressonância magnética. A doutora informa que pelos vasos sanguíneo e tecido cerebral, ele não tem nenhum problema. Ele tenta fingir e pergunta por que ainda não consegui se lembrar e ainda tá sentindo dor de cabeça. Ela fala que dor de cabeça não tem nada a ver com a memória. Ele fica todo sem jeito, e vai à sala e vê Dean dormindo no seu leito. Se aproxima e beija o rapaz, mas acho que fazia tanto tempo que não beijava ele, que o garoto até se assusta. Dean pergunta o que ele está fazendo.
Ele informa que tá beijando obviamente, e que são acostumados a fazer isso já que são noivos. Mas Dean menciona que ele deve pedir com educação antes de beijá-lo, e então pede e tenta beijá-lo novamente, mas outra vez ele não deixa. Os dois voltam para casa e a cachorrinha rosna para ele, e a finge que não se lembra dela. Dean pede para ele dar um beijo nela, assim ela vai parar de ficar com raiva dele, e a vai em sua direção e dar um beijo em sua bochecha. Dean fica todo sem jeito, ele pergunta se ele tá com raiva ainda. Dean menciona que pediu para ele beijar a cachorrinha, não ele, e pergunta se ele não vai voltar para seu apartamento porque normalmente, ele o deixa lá e logo em seguida vai para seu apartamento. Mas ele informa que não vai e que não se lembra disso. Dean fala também que ele disse no hospital que assim que ele tivesse alta iam terminar. Mas ele informa que estava confuso e que mudou de ideia. Dean chateado menciona que ele o traiu, e pergunta se ele quer que ele procure seus amantes. Ele fala que não fez isso, e a pergunta por que ele tá dando desculpas. E que mesmo que tenha perdido a memória não pode esquecer do anel de diamante ancestral dos Shen em seu dedo anelar, e que ele não usaria se já tivessem terminado. Os dois discutem um tempão por Dean achar que ele estava traindo, sem querer, e é machucado. Depois que os dois se acalmam, ele pergunta por favor se pode ficar ao lado dele. Dean aceita, e dessa vez pede um beijo. Com educação, ele permite, os dois dão aquele beijo apaixonante e Dean no final fica envergonhado. Dean mostra o seu quarto e informa que vai dormir no outro quarto. Mas Ia fala que quer dividir a cama com ele. Dean outra vez vem com história que eles terminaram, mas o homem não quer saber, quer dormir com ele pois antes eles deviam fazer isso. E comenta que ele também gosta disso, beija o garoto outra vez e Dean também corresponde com a mesma intensidade, enquanto dão esses amassos se rolam na cama e caem. Dean fica sem jeito, pede desculpas por tê-lo machucado outra vez e sai correndo. Ele se olha no espelho com o coração pulando e fala para ele se acalmar e se controlar, e abate na porta. Quando Dean abre, ele pergunta se ele pode entrar por favor. Fica com um olhar encantador o qual o garoto não resiste e vai em sua direção beijá-lo. Fica um clima muito romântico e os dois se beijando com muito amor. Finalmente Dean vai com pensamentos de se entregar, e também fica louquinho, mas para acabar com a alegria de são interrompidos pela cachorrinha. Ele a chama até de cachorrinha dos olhos esbugalhados, e vai à procura dele e percebe ele escondido. Então finge que tá falando com a cachorrinha. Pergunta por que ela é tão fofa que dá vontade de apertar. Mais tarde a informa que está com fome e pergunta o que tem para comer. Ele fala que pediu uma sopa de sangue de porco no seu restaurante favorito. E a chama ele para comer junto, mas como Dean não aceita, ele finge que seu braço está doendo, só para ele sentir pena, mas não funciona. Dean informa que ele tem que voltar rapidamente a ser o seu antigo eu, então vai alimentá-lo, mas precisa descansar e tomar seus remédios. Dean pergunta se ele gosta de sangue de porco, pelo visto. Ele gosta muito e ainda pede fígado. À noite, enquanto Ia dorme, Dean fala com ele que hoje foi só o primeiro dia e que vai dar uma lição nele. Mas depois que ele vai dormir e aparece que ouviu tudo, um homem entrega dinheiro por troca de informações. Ele fala que está no seu apartamento agora e que perdeu a memória. Dia seguinte, Dean acorda com o barulho da cachorrinha. Aon está lá. Ele pergunta o que ele está fazendo lá e como conseguiu entrar. Ele responde que não conseguiu falar com Iai, que o Sr. Marcor gostaria de falar com ele na mansão há 2 horas. Dean percebe que ele está no sono profundo, então coloca a cachorrinha para acordá-lo. Que percebe a cachorra em cima dele e a chama de cachorrinha do olhos esbugalhados. Pede para Dean ajudá-lo a se trocar pois é difícil apenas com uma mão, mas a verdade vai ajudá-lo no banho. Dean fica todo sem jeito, passando sabonete em suas costas. E tenta provocá-lo fazendo ele passar sabonete em seu peito. O garoto fica nas nuvens enquanto tira uma casquinha, se dar conta de que tá indo longe demais e para. Ajuda seu amado a se barbear e depois ganha um beijinho de despedida. Dean se pergunta por que ainda sente vergonha dele já que são noivos há 3 anos. Secretário Aon informa que seu carro tá na fábrica e já enviou a melhor equipe mecânica para descobrir a causa do acidente. Em seguida Ia pergunta por que seu pai quer vê-lo, mas ele não sabe. Perguntou, mas ele disse que é um assunto de família. Chegando lá seu pai pergunta como está Diane. Ele fica chateado porque ele parece preocupado mais com ele do que com seu próprio filho. Ele pergunta o que ele fez para Dion querer deixá-lo. E que só se importa com seu trabalho, quem aguentaria? Pede para eles fazerem as pazes, e a pergunta entre ele e Dean quem ele prefere. Ele fala sem hesitar que prefere o Dean.
Din vai à casa de seu amigo Kueya e informa que depois que a perdeu a memória está mais amável, se tornou mais necessitado e tá quente que nem uma churrasqueira. Ele menciona que gosta do jeito que ele tá agora e quer que ele recupere a memória, mas tem medo de que isso acontecer ele volte a ser como era antes. Kueya comenta que ele tá tratando ele dessa forma talvez porque o ama, já que não foi para a Suíça, pede para usar esse tempo para pensar nos seus sentimentos, e que o que ele decidir vai sempre apoiá-lo. Os dois ficam se acariciando e a finge uma crise de ciúmes. Pergunta quem é esse cara, ele informa que é o Kueya, parceiro de Lian, seu melhor amigo. Ele pergunta como ele ousa beliscar as bochechas de seu Din, mas ele é acostumado a fazer isso há muito tempo, e a fala que Din tá traindo ele. Mas ele informa que são apenas amigos. Kueya tenta provocá-lo dizendo que eles se amam, se gostam há muito tempo e também o beijou na bochecha, e menciona que ele também deve fazer coisas assim com Lian, e a imagina os dois fazendo a mesma coisa, e fala que eles não fazem isso. Kueya comenta que Di não tá traindo pois não é como ele, já é assim, traiu Di e que uma pessoa de confiança contou a ele. Di fala que uma é a Engin Chateada, a celebridade que comprou um carro no seu showroom, a outra é a um comissária de bordo. Kueya mostra a foto dele com a mulher, e lembra de quando viu ia conversando com Engin Chateada em um clube. Ele fala que agora é demais. Seus colegas perguntam se ele acha que ele tá traindo Din. Ele responde que provavelmente sim, pois antes havia acontecido algo parecido e que seu amigo Sil enviou a foto. Sil tava no aeroporto e viu ia esperando por alguém. Até que apareceu uma mulher, ele tirou várias fotos, e afirma que eles entenderam errado, e questiona por que Din não perguntou diretamente para ele. Kueya comenta que 100% dos traidores são mentirosos, então perguntou para alguém que nunca mentiria para ele, que foi Lian, seu marido. Ele também esclareceu que é muito perto de Engin Chateada e da comissária de bordo a um. Em seguida Lian chega e a fica olhando em sua direção muito enraivado. Ele parte para cima e do nada os dois se imaginam em um ringue. Os dois amigos lutam e a perde, mas Din faz o Lian ficar no chão também e pede para eles não brigarem. E informa que Inhana é sua irmã mais nova, pois sua mãe casou de novo, então é sua meia-irmã. Din e seu amigo ficam muito sem jeito. Ele pede desculpas e informa que só estava preocupado com seu amigo, e a pede para Lian dizer ao Kueya o que eles conversaram, pois ele tá preocupado com seu amigo Din. Eles vão para casa e, enquanto Din passa um creme em seu braço, e a olha com um jeito apaixonado e fala que quando ele tiver dúvidas sobre algo, pergunte diretamente para ele, não para os outros. E que tem uma coisa que não contou ainda porque é assunto de seu pai, e a sofre um drama familiar porque seu pai permite que ele veja sua mãe apenas 2 ou 3 vezes por mês. E ele mal tem tempo de vê-lo. Din, para tentar consolar o rapaz, fala que mesmo assim seu pai o ama, pois no hospital ficou ao seu lado. Ele afirma que os membros da família Shen é assim, não consegue demonstrar seus sentimentos. Din fica com medo dele voltar à memória e se dar conta de que não gosta mais dele. Mas a fala que ama ele, e que a memória depende de nossos cérebros, mas os sentimentos dependem do coração, então beija seu amado, que também corresponde. A entrega uma pasta com as informações sobre o projeto de investimento envolvendo o grupo Shen, e que a garrafa de vinho tinto é do Sr. Lian. A faz uma ligação às escondidas dizendo que Aya viu as informações que acabou de entregar. Lian liga para seu amigo dizendo que o vinho é como um pedido de desculpas, e pergunta se ele já contou tudo para Din, e sobre sua memória também, mas ainda tem receio de contar ainda. Ele afirma que já está na hora de Din saber a verdade. Ele aparece por lá para saber como ele está, e menciona que seu braço ainda dói. A aparece informando que o carro VIP já chegou para buscá-lo, e nunca chamou Din para ir com ele, mas dessa vez ele convida o garoto para lhe fazer companhia, então fala para ele ir se trocar, e leva ele para a venda de um carro. Chegando lá, o Sr. Shen se sente culpado porque ele acabou de se recuperar de um acidente e mesmo assim foi deixar o carro pessoalmente. Din aparece e o filho dele chama pelo seu nome, e ainda fala que seu pai tinha prometido que ia levar ele para a Suíça para ver Din, e a acha estranho e pergunta se eles já se conhecem. Shen afirma que sim, e que Din é o treinador de taekwondo do seu filho, e seu filho gosta muito dele. O menino pede para ele ir morar com eles, pois sente a sua falta. Shen pergunta onde ele está morando agora, já que o dono tinha o expulsado. Convida Din para se mudar para o apartamento que ele comprou. Assim pode ajudar a cuidar do seu filho, e não tá gostando dessa conversa, e menciona que ele não conhece bem o Din, pois Din e ele são noivos, e vai se casar em breve.
Ele rebate dizendo noivos, então ainda não são casados, mas ele fala que em breve serão casados e sai bufando. No carro ele fica muito chateado. Dean tenta falar, mas ele pede para deixá-lo em paz. E afirma que não está com raiva dele, só não gosta que outras pessoas saibam algo sobre Dean que ele não sabe. O pai de Dean aparece e pergunta por que ele não atendeu suas ligações. Ele soube que a levou a um acidente, então ligou para saber como ele está. Ele comenta que vai se formar neste semestre. Ele está muito interessado em carros, então quer apresentá-lo, mas ele informa que leu o relatório e a manutenção de carros pelo qual ele é responsável não obteve nenhum lucro. E desconfia que ele tenha algo a ver com seu acidente, por isso não quer contratá-lo. E enquanto toma banho pede para Dean casar com ele. Dean menciona que nunca imaginava que eles pudessem ficar juntos, e que desde que ele voltou para casa consegue dormir bem. E pergunta se ele não dormia bem. Ele responde que não, pois constantemente tinha pesadelos. Sonhava com um tigre que partiu para cima dele. Tinha sangue para todo lado, mas o sangue não era dele. Aparentemente é tarde da noite e ainda não consegui dormir por causa do que ele disse. Ele começa a ter uma crise de pânico, toma um vinho e se lembra de quando aconteceu o acidente. Ele fica muito zoado e se sentindo culpado que taca a garrafa no chão e Dean acorda. Ele chora bastante desesperado. Dean vai até ele e tenta consolar o rapaz. Fala que está com ele e que se tiver algum problema pode compartilhar com ele. E comenta que tentou ser forte e corajoso para cuidar dele. Mas a verdade é que tem muitas imperfeições. Ele pede para não se preocupar em cuidar dele, pois já não é mais uma criança de 7 anos. Ele percebe uma ferida em seu rosto e fala que vai levar o kit médico, mas se machuca com os vidros no chão e fica muito preocupado e leva Dean em suas costas, faz um curativo no seu pé. Dean estava achando que ele só estava cuidando dele porque tinha que fazer isso pelo contrato, mas esclarece que faz isso porque realmente gosta dele. Dean então pede para que ele faça a pergunta novamente, e que dessa vez ele vai responder. Ele pede o garoto em casamento e dessa vez ele responde que aceita. Dia seguinte, tenta se despedir com um beijo e Dean coloca a cachorrinha bem na frente. Ele a chama outra vez de cachorrinha dos olhos esbugalhados. Ele menciona que antes a chamava assim também, porém pergunta se estava apenas fingindo que perdeu a memória. Ele responde que não. Na noite anterior, Dean pergunta se tem algo mais que ele não saiba. E responde que ele pode perguntar o que quiser que vai contar, mas Dean menciona que já está tarde. Ele fala com seu secretário Aon, que conta com ele para os preparativos do casamento e que na cerimônia a segurança de Dean é o mais importante. Enquanto isso, Dean continua pensando no que perguntou pro seu noivo, se tem mais alguma coisa que não sabe. Então liga para seu pai e pergunta por que ele o mandou para a Inglaterra. Ele responde que era por causa das oportunidades que ia encontrar lá. Dessa forma o patrocinador que a família Shen ajudaria ele. Dean pergunta por que a família Shen os ajudou. Seu pai não responde, só afirma que ele só precisa ficar lá com que a família Shen vai continuar ajudando a família Vongteravit. Satapor, tio de Dian, chega e seu pai afirma que depois eles conversam. Satapor pergunta quem estava no telefone. Ele responde que era seu filho Dean. E estava conversando sobre o passado. Ele questiona-o porque ele não conta logo para Dean. Mas ele quer esquecer. Satapor pergunta se ele sabe que Dean vai se casar há 3 semanas, mas seu filho não contou a ele. Entrega os formulários do local da fórmula, e quando ao negócio da peça, quer deixar de lado por enquanto, pois não tem dinheiro. Quer esperar até o casamento deles. O outro menciona que mesmo que eles se casem, não garante que conseguirão mais dinheiro da família Shen. A não ser que eles consigam mais sobre o contrato de casamento, ele confirma que podem, e que antes devem fazer outro contrato, e que os presentes de casamento sejam generosos. Dean tenta interligar as coisas para descobrir todo esse mistério, e chega, e Dean comenta que não sabe o que aconteceu, mas sabe que seu pai o trata como moeda de troca para negociar com ele e seu pai Marcor. Além disso, fala que está disposto a se comprometer com o pai de Dean porque ele está lá. Pergunta se seria melhor se não tivesse com ele. Alguém informa tem que o carro de está passando por uma rechecagem na fábrica de Shen. Os guarda-costa foram substituídos pelos Dia, e que é melhor ele pensar em uma solução sozinho. Tio de Ten aparece e ele pergunta o que eles vão fazer já que o carro do acidente ficou com a família Shen. Satapor afirma que ninguém saberá que foi ele se Ten tiver feito como ele pediu para fazer, mas Ten não olhou a câmera de vigilância e foi no hospital naquele dia. Pede ajuda de seu tio, e que não vai admitir que está envolvido no acidente. Se ele não ajudar, vai contar para seu pai.
Satapor pede para ele não entrar em pânico pois vai cuidar disso. Din comenta que não suporta que a família Vongteravit tenha se beneficiado da família Shen, sabe que seu pai e ele se comprometeram por sua causa. Então questiona seu noivo se ele realmente não sabe de nada ou se tá fingindo. Ele responde que quis fingir que não sabe de nada. Realmente perdeu a memória depois do acidente, mas quando acordou de novo, se lembrou de tudo, e sabe que eles não romperam o noivado e nunca esteve com mais ninguém. Além disso, nunca queria que ele o deixasse. Di afirma que se eles não tivessem juntos, Ia não precisaria se sentir culpado pelo que aconteceu no passado, e que não vão se casar. Ia menciona que pode fazer qualquer coisa basta ele dizer. Ele pergunta se Ia confia nele, e que devem arruinar o casamento. Marcon briga com seu filho, porque quase morreu no acidente e ainda é lento. Seu carro estava em casa e mesmo assim deixou que outra pessoa fosse lá. Já tá sendo bom o suficiente por não expulsá-lo dos negócios da família. Mostra o carro com o nome do Din, e pergunta se tem um outro carro com o nome dele, mas Ao informa que é só este, e que Din não dirigia porque tinha medo. Então quando Saya só andava de bicicleta, Marcon tá chateado que Ia foi muito descuidado, pois Din só não sofreu o acidente porque andava de bicicleta ao invés do carro que deu a ele. Marcon pergunta se além deles, quem mais sabe que esse carro pertence ao Din. Ele lembra que Vongteravit também, pede para que Aon verifique as câmeras de segurança e os outros carros. Seu pai fala que essas pessoas que provocaram o acidente querem a vida de Din, pede para Ia usar tudo que eles têm a seu favor pois o criou para ser sábio, não criou para ser estúpido e mostrar sua fraqueza. Vai dar até do dia do casamento para descobrir quem fez isso. Se alguma coisa acontecer com Din mesmo que um dedo do pé, vai expulsá-lo da família Shen. E a pergunta é se deixar Din ir embora, já que Din não quer casar com ele. Ele informa que pode fazer o que quiser, mas se o ama deve dizer isso a ele. Lin o aconselha a contar tudo para Din pois ele pode suportar isso, mas Ia não quer contar, até saber quem realmente quer vê-lo morto. Além disso vai esperar que Din arruine o casamento. Shen oferece uma carona mas Din não aceita. Depois que ele vai embora, menciona que ele tá o seguindo e o outro carro também. Vai onde seu amigo e informa que o pai do garoto que dar aula está o seguindo. Ia também mandou alguém para segui-lo, recebe uma ligação dele que fica preocupado perguntando onde ele está, e que vai buscá-lo daqui 2 horas pois já tá tarde. Coeia dá a ideia dele dormir lá, mas Ia não aceita isso. Din fala para Kyoa que precisa da sua ajuda. Lin pergunta se ele quer bancar a vítima e fazer com que Vongteravit compense ele porque Din quer cancelar o casamento. Ele afirma que sim. Coeia pergunta se ele tá falando sério. Ele responde que sim e que antes não tinha certeza. Ia chega e pergunta o que ele está fazendo. Din responde que está vendo o catálogo de design do casamento. Ele fala que quer ver também mas Din pergunta se ele não vai tomar banho e dormir. Esse catálogo já tá pronto há muito tempo. Achava que ele não estava interessado nisso. Ele informa que não é que não esteja interessado. Naquela época só queria que ele escolhesse o que gostava. A culpa é dele por não falar o que sentia. Din afirma que não perguntou. Então também é sua culpa. Os dois confirmam em se comunicar mais a partir de hoje. Se deram conta finalmente que é a falta de comunicação que estava afetando o relacionamento dos dois. Din pergunta se pode fazer algumas perguntas. Ele afirma que sim. Então comenta que quando tinha 7 anos lembra que seu pai levou para uma casa grande. Tinha um grande jardim e brincava com ele mas ele desapareceu. Então viu um tigre, e informa que era seu tigre, se chamava Lelê. Queria levar para Din mas ele escapou e uma pessoa se machucou. Então é sua culpa que Din perdeu a memória na infância. Aquele acidente é a razão de tudo hoje. Todo mundo pensa que isso é para o seu bem, para conseguir o que querem. Tratam Din como uma ferramenta, então pede desculpas e que a partir de hoje quer fazê-lo feliz. Din menciona que sua felicidade é ele, pede para Ia deixar ele o fazer feliz. Os dois se beijam amorosamente, saem de uma conversa super triste para uma cena super hot, e outra vez Din pede para ele o deixar fazê-lo feliz hoje, e que não vai doer. É muito engraçado a cara que Ia faz, parece um bebizão. Os dois fazem amor apaixonadamente. Di deve ter pedido alguns bons conselhos para seu amigo Coeia naquela hora além só seu plano secreto. Enquanto isso Satapor conversa com uma moça dizendo que precisam tomar cuidado, pois a família Shen tá investigando o caso Vongteravit, e será ruim se descobrirem sobre eles. Ela fala que é difícil pois já se passaram 20 anos e aquele velho ainda não sabe. Ele menciona que seu
Irmão é um tolo, mas Marcon é muito esperto. Devem se separar por um tempo, pelo menos até fazerem um novo acordo de casamento. Devem esperar, e tudo da família Vongteravit e da família Shen serão deles. E a menciona que não é só ele que tem pesadelos. Depois do acidente com o tigre ele também começou a ter, mas quer que ele esqueça e não fique sobrecarregado com isso. Di pergunta se é por isso que família deles estão interligadas. Ele responde que depois do que aconteceu aquele dia, Din quase morreu por sua causa e perdeu suas memórias. Então seu pai Marcor queria ser responsável por tudo e compensar sua família. Então ele redigiu o acordo de cooperação entre as duas famílias, envolvendo negócios. Di entende que é por isso que seu pai o usou para obter benefícios da família Shen. Mas está bem agora, porque ele ainda tem que pagar. E a sua viagem para a Inglaterra foi seu pai. Ele afirma que não, pai Dia queria fazer Din quebrar com sua família e esperar os benefícios, irmão. Didi está chateado porque seu pai vai transferir dinheiro para sua irmã investir em uma marca, e não vai ajudar ele com o tratamento de manutenção de automóveis. E encontra algumas medalhas e roupa de taekwondo em uma caixa. Din quer subir de nível e a quer ajudá-lo. Ele só precisa dizer o que quer, e ele fará o que ele quiser porque o ama. Din menciona que também tem uma coisa que escondia, amor, pois ama ele também, e a pede para ele repetir. Ele fala que ama muito ele. Din volta a dar aulas para as crianças. Shei chega e menciona que seu filho continuou chorando e pedindo que ele voltasse a dar aulas, então pediu que o Iner ligasse para chamá-lo, e pede para seu filho convidá-lo para jantarem juntos. O menino fica muito feliz em vê-lo novamente e pergunta se ele pode ir comer com ele. Din afirma que não pode. Precisa voltar para casa para comer com seu noivo. O cara insiste e menciona que ele não parece feliz e antes estava querendo ir para a Suíça. Ele afirma que Shen entendeu errado. O único lugar que quer ir é para casa onde a está esperando por ele. Shen pergunta por que ele está indo para a Suíça então. Pode ser mais feliz do que está agora, basta abrir seu coração. Din dar um fora maceta no cara, e fala que ninguém pode ser sua felicidade a não ser seu noivo e vai embora. Di chega em casa e percebe que a não está lá para jantar com ele, então liga perguntando se ele não vem, e a informa que precisa conversar com Lian. Enquanto isso ele está com seu amigo jogando sinuca. Lian fica se gabando porque tá ganhando no jogo, e informa que é estúpido, nem sabe quem Din escolheu para ser os padrinhos do casamento. Ele afirma que sabe, que é Kueia. Ele informa que não é só ele e que realmente é estúpido. Din escolheu também o que são conhecidos como Gang e Roman. E o último é chamado de Kirin, é um artista de romance mundial, que vale 15 milhões de dólares. Esses meninos estão junto com Din sobre o plano de arruinar o casamento e não quer que Ia e Lian sabem, mas Ia quer que eles pensem que não sabe de nada e assim poderão lançar um contra-ataque. Din e Kueia devem aprender uma lição. Eles tiram as fotos e Ia está muito sério. O fotógrafo pede para ele sorrir. Din comenta que se ele continuar assim, quando as pessoas olharem as fotos vão pensar que ele está sendo forçado a se casar, mas não é muito bom nisso. Din informa que hoje à noite fará uma despedida de solteiro com seus amigos e Kueia. Ele fala para ele fazer o que quiser. Din menciona que parece que ele não quer que ele vá. À noite os amigos dele elaboram o plano do dia do casamento, mas Din tá muito distraído. Ele menciona que está preocupado pois se o plano der certo e não se casar, Ia vai ficar muito triste. Não precisa ir para a Suíça, pode ir para outro lugar que será mais difícil de encontrá-lo, mas tem medo que Ia fique de coração partido. Din vai à casa grande onde o acidente com o tigre aconteceu, olha as fotos de quando Ia era pequeno e lembra de quando os dois brincavam na infância. Marcon recebe e comenta que Ia era mais fofo pequeno do que é agora. Din informa que vai arruinar o casamento, pois não quer mais ser protegido por ele e pede uma oportunidade para fazer isso. Marcon pergunta por que daria uma oportunidade para arruinar o casamento de seu filho. Din fala que se for ele a arruinar o casamento, ele estaria quebrando o contrato de casamento, e assim os Vongteravit não precisarão usá-lo mais como moeda de troca e tirar vantagem dele e Dia. A única maneira de fazer isso é fugindo. Marcon o aconselha a não quebrar laços com a família dele, e que se quebrar o acordo terá que dar a terra para a família Shen. Vai permitir que ele faça isso, mas com uma condição: terá que fugir dos seus homens, e ele também não deixará ele escapar tão facilmente. Senão vai sentir vergonha ao encontrar com seus antepassados, então dará apenas 30 minutos para ele fugir. Se conseguir fazer isso pode fazer o que quiser, mas se não conseguir tem que deixar ele e a cuidar disso. Marcon informa que não importa como ele lidará com a família Vongteravit,
ele continuará sendo seu filho. Pai Dia pergunta se ele quer mesmo se casar. Ele responde que não pode deixar isso óbvio, para que o plano dele de certo deve fingir que não sabe de nada. Leve seus homens atrás dele, depois ele dirá que foi forçado a trazer-lo de volta. Seu pai pergunta se é tão difícil ter ele como pai. Ele responde que não é tão difícil como ter ele como filho. Apesar de ser difícil os dois demonstrarem afeto, eles tentam. Pai de Dean percebe que a contagem do dinheiro não batem com os números. Ele está sendo roubado pelo Satapor, seu irmão, mas não sabe disso, e a joga uma indireta para o secretário Aon, dizendo para seu pai que alguém está segundo ele. E pergunta para Aon se tem tempo para trabalhar para ele, se já trabalha para seu pai. Ele afirma que mesmo assim ele é sua prioridade. Aon relata que, de acordo com o relatório do engenheiro do carro, alguém usou um pedaço de pano no duto de refrigeração do freio, por isso o freio não estava funcionando. Então, depois de examinar o pedaço de pano e as imagens de segurança da casa dele, a pessoa que mexeu no carro de Dean foi o Sr. Ten da família Von Teravit. Quem o ajudou foi um dos guardas-costas do Sr. Marcon. Ele pede para Aon ensiná-lo uma lição de acordo com as regras da família Shen. Além disso, Aon informa também que o Sr. Ten foi usado pelo Satapor para causar o acidente. Tanto o Sr. Ten quanto a Sra. Tan são filhos biológicos do Sr. Sata, não enteados dele como presumiram inicialmente, quanto a Sr. Or, mãe deles. Além de ter tudo um caso com o Sr. Sata, agora tá tendo um caso com o Sr. Satapor, autor de tudo isso. Enquanto isso, Satapor pede para mandarem alguém atrás de Dean. E vai onde Sata e comenta que uma grande quantia de dinheiro desapareceu e ele tá sentado sem fazer nada, mas não veio falar só sobre isso. Informa que seu irmão Satapor está envolvido no acidente do carro de Dean. Não só ele, sua atual esposa Or, e também seu filho Ten, todos estão envolvidos, e mostra as evidências, que quem alterou o carro que Dean ganhou no dia do noivado foi Ten, seu filho. Ele afirma que é impossível, seu filho não faria isso pois os dois são irmãos, e a pede para ele não dizer nada ao Dean ainda. Comenta que vai cuidar disso e não vai deixar ninguém machucar Dean, mesmo que essa pessoa seja seu pai biológico. Dean é cercado por alguns caras, tenta lutar contra eles mas é pego. Aon informa que um grupo de pessoas seguiram Dean, no entanto ele agora está seguro com seus guarda-costas. Dean liga para ele e informa que está bem, pois Shen chegou bem na hora para ajudá-lo. Aon recebe uma ligação e fala que descobriram para onde Satapor está indo. E quer cuidar disso sozinho, mas seu pai informa que não criou ele para ser um bandido, para deixar suas mãos fora disso. Mas está determinado a não deixar que mais ninguém prejudique sua família. Shen oferece uma carona até em casa, mas Dean menciona que pode ir sozinho. Enquanto anda com sua bicicleta, percebe seu pai bebendo e pergunta se aconteceu alguma coisa. Ele afirma que não e fala para ele ir embora. Dean tenta falar com ele, mas Sata afirma que já disse para ele ir embora já que amanhã é seu casamento logo cedo. Ele pede desculpas por não ter contado ele mesmo que ia se casar. Ele informa que tudo que fez foi por ele. Dean pergunta se isso inclui arrumar outra esposa, novos filhos e ter mandado ele para a Inglaterra. Só queria saber se ele ainda o amava. Não importa mais se ele ama ou não. Não faz mais parte da família Von Teravit, e não vai deixar que usem ele novamente, e está esperando por ele em casa muito preocupado. Ele chega todo triste e encosta a cabeça em seu peito. Os dois declaram o amor que um sente pelo outro. E a leva Dean para conhecer sua mãe e suas duas irmãs. Ele pede desculpas por ter entendido mal, pensava que elas eram as amantes de Ia, e ficou com ciúmes porque elas são deslumbrantes. Mãe de Ia garante que ele não vai ter casos com ninguém, pede paciência com seu filho pois ele é teimoso e está em negação. É rabugento e mal-humorado. Dean conquista o coração das três rapidinho. Dean menciona que quando sua mãe o abraçou quase chorou. Ele pergunta por que ele choraria. Ele responde que é porque sentiu falta de sua mãe, e não sabe se ela estivesse aqui, sentiria orgulho dele já que não é bom em nada, e informa que ela sentiria sim, pois ele tem muitas coisas de que é bom, como se destacar nos estudos, faz um esporte difícil que é o taekwondo, também é uma pessoa boa e um bom amigo. É pai da cachorrinha de olhos esbugalhados, está muito orgulhoso de se casar com ele, tenta beijá-lo mas ele o impede. E fecha o elevador e pergunta se ele vai mesmo fugir no casamento, quer que ele reconsidere isso. Mas Dean já está decidido e não vai mudar de ideia, então pergunta sobre o plano que ele criou mas Dean foge para não ter que dizer. Ele sai desfaçado e vai encontrar com seu amigo Koeia. Koeia pede para ele ser cauteloso pois os guardas-costas de Ia estão por todas as saídas.
Vá para a frente do hotel encontrar com Nuea e sim, eles vão pedir um táxi para ele, e esse táxi levará ele para a casa secreta de Kueya. Nuea e sim inventa uma desculpa esfarrapada para despistar o guarda. Costa. Eles escutam a entrevistadora chegando e faz seu amigo deitar na cama e fingir que é o Dean. Ele afirma que ele não parece muito bem. Dean tenta seguir o plano mas passa pelo Liam, que vê ele e liga para seu amigo Ia, avisando que ele acabou de passar por ele. E pergunta o que ele vai fazer pois só falta 12 minutos. Os guarda-costas quase o pega mas seu amigo ajuda. Os dois entram no quarto e percebe que quem está na cama não é o Dean. Ele avisa seu chefe que o Sr. D não está no quarto. Ele fala que agora devem executar o plano C. Seu amigo entrega a roupa e menciona que agora é o plano C. Ao informa que encontraram o Satapor estava tentando fugir do país mas já trouxeram ele. Marcon comenta que tem apenas 10 minutos se Dee não aparecer vai cancelar o casamento. E pergunta se ele sabe o que isso significa. Ele afirma que se o casamento for cancelado e a família Vongteravit for a culpada, será responsabilizado de acordo com o contrato. Marcon confirma e menciona que o terreno da pista de corrida dos Vongteravit pertencerá à família Shen. Sata fica chateado com essa ideia mas deve seguir o contrato. E quanto ao Ten, terá que denunciá-lo à polícia. Ele se ajoelha e implora que Marcon perdoe seu filho pois é só uma criança não sabe o que faz. Ao informa que os guarda-costas encontraram Dean, mas Marcon menciona que mesmo assim vai perguntar a ele se ainda quer se casar com Ia, e não é para forçá-lo a fazer isso. Kueya manda mensagem para seus amigos, dizendo que o plano mudou de novo, devem seguir agora o plano W. Dean tenta fugir mas é pego pelo seu noivo. Ele pede para Dean deixar de brincadeira e entrar para o casamento, mas ele afirma que não vai e que está prestes a ser livre. E insiste. Dean comenta que se ele quer que ele vá com ele, precisa vencê-lo primeiro. Os dois começam a lutar e Ia se safa mas Dean o engana e foge outra vez. Ele vê a cachorrinha e a informa que não importa que ele tente fugir pois vai sempre encontrá-lo. Pede para Dean ficar com ele, e que vai amá-lo sempre. Não importa de que família seja, seu amor não vai mudar. Kueya entrega a aliança nas mãos dele. Ia pergunta se Dean quer casar com ele. Todos pedem para eles se beijarem, e jogam pétalas de rosa sobre eles. Finalmente chega a hora do casamento. Dean menciona que a partir de hoje não será mais um Vongteravit, mas mesmo assim seu pai sempre terá o seu respeito. Em relação ao terreno da pista de corrida, vai pedir que Marcon compre por um preço razoável. É a única coisa que pode fazer por ele. Sata pede desculpas sinceramente e que não merece um filho maravilhoso como ele. Os dois fazem as pazes. Dean e Ia se casam. Dean menciona que está muito cansado. Ia comenta que ele deve estar mesmo depois de perder muitas calorias fugindo. Ele agradece a cachorrinha de olhos esbugalhados que ela fez um ótimo trabalho hoje. Pede para Dean não dizer que ele comerá a cachorrinha, apenas Dean será comido por ele. Ele leva a cachorra para fora e fala que essa cena não é para criança. Ia faz uma cara engraçada outra vez e Dean corre para seus braços. Os dois se beijam com muita intensidade e fazem amor depois de muitas preliminares. 3 anos depois constrói uma família e vivem muito felizes. Gostaram?